bem-vindo para todo mundo. Para quem não conhece a ITRV é uma empresa de logística reversa, e agora a gente ajuda as empresas na transformação digital. E nós convidamos o Gustavo, que é sócio investidor da empresa, que é VP da DocuSign, uma empresa de assinatura digital, para contar para a gente como é que eles estão enfrentando essa fase aí que o mundo está vivendo. Bom, legal. Vitor, te agradeço a presença de todos, prazer aqui estar com vocês. Eu sou um fã da ITRV, uma empresa que eu vi nascer há 15 anos atrás, e, como o próprio Vitor falou, tenho investido nesse projeto, que eu acho que a gente vai conversar aqui durante esse webinar, né? Então, eu acho que não dá para a gente não tocar nesse assunto. A gente está vivendo um contexto, uma realidade totalmente diferente. E aqui na DocuSign, onde eu sou vice-presidente para a América Latina, não é diferente. Quer dizer, da noite para o dia, a gente foi convidado a deixar o escritório, a começar a trabalhar de casa. A gente teve que se rearranjar, né? Quase que se reinventar, para continuar suportando os nossos clientes e suportando os negócios, né? Da DocuSign. Então isso foi lá em meados de março. A gente talvez uma das primeiras empresas a tomar essa decisão, a decisão de fechar o escritório. E aí começamos a viver toda a complexidade de se mover do escritório para casa. Um pouquinho antes, até por uma curiosidade de vocês, a gente tinha o nosso Sales Kickoff, que a gente chama, né? Então é um kickoff mundial que tinha inicialmente a programação de acontecer fisicamente em São Francisco, Estados Unidos, Califórnia, e esse foi um evento que foi cancelado exatamente 2 dias antes de acontecer. Quer dizer, muitos dos vendedores, mundo afora, estavam em pleno voo, alguns em conexão, quando receberam uma mensagem de que a gente estava cancelando o evento mundial e transformando o evento mundial num evento virtual. E foi incrível ver a DocuSign se mobilizando para transformar um evento tão grande, um evento de mais de 5.000 pessoas, virando totalmente virtual, né? Então todo mundo foi convidado a voltar para o seu país de origem e participar desse evento de forma virtual. E logo depois disso veio então uma decisão ainda mais drástica, ainda mais radical, de fechar todos os escritórios no mundo inteiro, e todos os funcionários foram convidados a trabalhar de casa, né? E essa foi uma experiência, Vitor, que me fez refletir muito dentro aí da realidade da ITRV e do Brasil. E eu queria até escutar um pouco a sua opinião aí, devolver uma pergunta para você, mas a gente só teve sucesso nessa migração aí, escritório-casa, porque todos os empregados, independente do nível dele, todos trabalhavam com notebook. Então, e de novo, da noite para o dia, nada planejado, a gente teve que convidar todos os funcionários a trabalharem de casa. Isso só foi possível porque todos, sem exceção, trabalhavam já com um notebook, né? Então, foi pegar, remover o seu próprio notebook, pegar, levar para casa, e aí, obviamente, montar as parafernálias e os sistemas para que isso funcionasse através de uma VPN, através de N sistemas, trabalhassem como se ele tivesse um escritório, né? Então, imagina
a gente tem uma parte grande da população DocuSign Latam que trabalha quase como um call center, né? Recebendo inbound calls, fazendo outbound calls, né? E isso tudo, da noite para o dia, o Inside Sales, o SDR, o MDR, teve que começar a trabalhar de casa de uma forma quase que instantânea. Como é que você está vendo isso, Vitor? Eu sei que a gente conversando informalmente, você também acabou ajudando muito, né, em grandes empresas a se adaptar a isso, porque nem todo mundo tinha essa estratégia de arquitetura, né? Então, muitos eram desktop, pelo que você conversou, parte desktop, parte notebook, e aí eu entendo que a ITRV teve um papel importante, né, nessa transição, né? Imagina para vocês que são uma empresa de mobilidade e assinatura eletrônica que já tem isso no DNA, já foi um estresse maluco, né? Imagina as empresas nessa fase, perdendo faturamento, sem dinheiro para investir, para alocar funcionário em casa. Uma das alternativas justamente foi ir para o modelo de máquinas renovadas. Tanto faz desktop, servidores, porque o servidor serve para preparar a estrutura para essa turma toda poder acessar o trabalho, né? Uma vez Verdade, que quer dizer, tinha empresas que nem a estrutura não tinha, né? Ou seja, tiveram que investir em servidores, imagina. Nenhuma, né? Imagina, tem gente que trabalhava daquela maneira há muito tempo. Mesmo as empresas grandes também não estavam preparadas para essa surpresa. Mas por conta de investimento e tal, foi uma solução muito bem aceita pelo mercado. Vocês acabaram ajudando essas empresas que da noite para o dia precisavam arranjar uma máquina para continuar o trabalho, trabalhar, né? De casa, né? Trabalhar de casa. Engraçado, né? Independente se era notebook ou desktop, quer dizer, a ideia era não conseguimos tirar a máquina desse empregado do escritório, mas ele precisa de uma máquina para trabalhar em casa, né? Então, porque a máquina estava conectada no ambiente on-premises, né? Então, os caras tiveram que refazer a estrutura inteira e fornecer máquina para os colaboradores. Realmente foi um aumento de demanda muito grande. E você falou em máquina renovada, né? Eu gosto muito desse viés da ITRV, de ser uma empresa totalmente sustentável, né? Quer dizer, trabalhar com máquina renovada. Eu gosto desse termo, né? Não é nem máquina usada, é uma máquina que você pega do mercado, retrabalha ela e recoloca e dá um novo ciclo de vida para ela. E a DocuSign não é diferente, nesse sentido, uma empresa com um viés muito sustentável, né? A gente tem programas bárbaros de sustentabilidade, a gente é um dos grandes patrocinadores de reflorestamento, né? Tudo a ver com a nossa missão, que é a erradicação de papel. Então, as empresas acabam optando pela DocuSign muito pela eficiência que ela traz para os processos, né? Então, imagina que as empresas precisam assinar contratos, e hoje isso é feito com papel, com caneta, né? E aí a gente consegue transformar isso de forma digital. Você tem todo um ganho de eficiência por trás disso, né? Que a gente gosta de explorar, né? Então, a gente normalmente na DocuSign a gente tem aí 3 dimensões de ganhos para o cliente. Então, tem uma dimensão que a gente chama de uma dimensão direta, que é tudo que tem a ver com impressão de papel, com armazenamento, com a logística, né? Isso é muito caro nessa dimensão de custo, né? Nessa dimensão de ROI. Então, se der para colocar no mute aí, Vitor, porque eu acho que tem
Só um instante. Então, nessa dimensão, tem essa questão da logística. Então, às vezes, para assinar um contrato, você manda o motoboy ir até a empresa e na hora que você vai somando todos esses custos, você vai entendendo quais são os custos diretos que envolve a assinatura desse contrato, por exemplo. Aí depois você tem uma outra dimensão, que a gente chama de uma dimensão indireta, que hoje você tem uma série de retrabalhos que você precisa fazer de redigitalização, né? Ou seja, você vai lá através do seu CRM, através do seu ERP, monta aquele contrato, monta aquele documento, aí você imprime aquele documento, aí você faz toda essa via sacra que a gente acabou de conversar, né? Leva até esse parceiro, até esse cliente, até esse funcionário. Esse funcionário assina, documenta, data, escreve informações adicionais, aí você depois tem que pegar esse documento e redigitalizar ele, né? Então, esse trabalho é um trabalho que também a gente elimina, porque imagina que, uma vez que eu transformei o contrato em um contrato eletrônico, quando ele volta para mim, ele volta para a minha empresa, eu consigo, via integração, alimentar todos os sistemas que eu preciso alimentar. Imagina, um bom exemplo que eu costumo citar é uma telecom da vida, né? Quer dizer, a telecom, por definição, e pela forma como ela foi construída, principalmente no mercado brasileiro, ela é um emaranhado de sistemas que para você hoje provisionar a sua linha telefônica, tem que ir alguém lá e cadastrar o Bito em vários sistemas para que o seu telefone consiga funcionar normalmente, né? No caso, com a DocuSign, imagina que o Bito assina, então, a contratação dessa linha telefônica e esse contrato, de forma inteligente e integrada, ele já alimenta e provisiona o Bito em todos esses sistemas. Então, é uma forma de você reduzir o trabalho manual, né? O back-office, né? Eu vou dar um outro exemplo interessantíssimo nessa visão. Por exemplo, você pega as universidades, elas precisam assinar uma vez por semestre a rematrícula, né? Um processo até muito regulado pelo MEC. As universidades precisam assinar as matrículas com os alunos e, obviamente, que os pais, os responsáveis, se tiver, né? Então, uma vez por semestre, imagina que eles precisam lá montar um secretariado físico, sei lá, pega a quadra de tênis lá, monta um monte de mesa, contrata um monte de temporário e ficam lá uma semana atendendo esses pais que reclamam porque precisam sair da onde estão para ir até a universidade para assinar a rematrícula do filho, né? Imagina que com o DocuSign, da noite para o dia, eu eliminei completamente isso, né? Então, não só tornei a experiência da rematrícula para o pai e para o aluno muito mais agradável, porque ele faz de casa ou da onde ele quiser, né? Mas também eu eliminei todo esse custo de secretariado temporário que as universidades precisavam montar. Então, isso é o que eu chamo de custo indireto. E depois você tem um grande ganho, um grande ROI, um retorno de investimento, quando você sai do papel para o eletrônico, que são os custos de negócio. A gente tem até um caso, que é um caso público, que quem, obviamente, quiser, a gente disponibiliza depois, que é o caso da Caixa Seguradora. Então, o órgão regulador da seguradora, a SUSEP, ele obriga, para que a Caixa reconheça uma venda de um seguro, que acontece lá nos balcões, nos balcões das agências da Caixa, ele obriga que esse contrato volte para Brasília, ou seja, ele só pode reconhecer uma venda se realmente o contrato que foi assinado lá no Piauí volte via um sistema de malote que eles tinham na época, super complexo, volta lá para Brasília. Quando eles estão com esse contrato em mãos, é que eles podiam então reconhecer aquela venda. Tá? Isso é uma determinação do órgão regulador, da SUSEP. E o que acontecia é que, por mais sofisticado que fosse esse sistema de malote entre os bancos, as caixas, e isso tudo voltando para Brasília, 5% desses contratos se perdiam nesse caminho. Então, eram 5% de vendas que aconteceram, foram efetivadas, mas por algum motivo a Caixa não conseguia reconhecer. Essa era uma perda anual de 35 milhões de reais para a Caixa.
né? Então, esse é um grande custo de negócio. Ou, por exemplo, a gente tem exemplos no caso da CVC, por exemplo, uma empresa de turismo, que tinha um alto passivo. Então, de novo, curiosidade, eu não sabia disso até começar a trabalhar com esses casos de uso, mas a Embratur, que é o órgão regulador do turismo no Brasil, ele obriga que as agências, independente de quem for, precisa assinar um contrato, né? Então, aquele pacote que você compra da Disney, teoricamente, você deveria comprar esse pacote da Disney e a agência deveria fazer você assinar um contrato, né? Que isso é o que garante eu que estou comprando o pacote e a agência que está vendendo o pacote, né? Ali onde os termos são alinhados e acordados, né? Mas o que acontecia? Na prática, ninguém assinava. E aí eu ia lá para a Disney e voltava com um calhamaço de recibo de café da manhã e voltava para a minha agência e falava assim, olha, cara, agência, cara, você me vendeu o café da manhã, você me falou que tinha café da manhã e, cara, não tinha. Então, aqui, ó, paguei, sei lá, $300, $400 aqui de café da manhã, eu quero meu reembolso. E aí a agência virava e falava assim, não, mas eu não te vendi isso. Como não tinha um contrato formalizando, isso virava um passivo indefensável, né? Então, se tinha todo esse prejuízo de negócio, por quê? Porque não tinha o contrato na mão, né? E quando você vai para o eletrônico, você imagina que agora não tem mais isso, quer dizer, o cara lá, um franqueado da CVC assina, vende um pacote, ele assina, no momento que ele assinou, automaticamente a CVC já tem uma cópia desse contrato e está respaldada e pode se defender numa eventual situação como essa, né? Então, sem dúvida nenhuma, o contrato eletrônico, a digitalização, a erradicação de papel, ela traz benefícios concretos, reais, quantificáveis para os negócios. Mas tem esse aspecto ITRV, que eu diria, que é um aspecto sustentável. A gente está usando menos árvores, né? Então, nesse sentido, uma empresa super sustentável, muito parecida com vocês, né? Como é que e aí, cara, passo a bola para você de novo. Como é que você enxerga a ITRV nesse papel de sustentabilidade, né? Cara, tem tudo a ver com a gente, né? Porque você prolonga a vida de uma máquina que antes o processamento era feito todo nos terminais, hoje ele é muito mais. Hoje a mesma máquina ela é praticamente uma tela, né? Porque os processamentos são feitos na nuvem. Você economiza para as empresas, é maravilhoso, porque o investimento é muito menor. E uma curiosidade, a máquina renovada, a incidência de defeitos nela é muito menor. É diferente do que a gente imagina, que com um carro, né? Um carro vai dar mais defeito porque ele é usado, tal. Não, cara, a máquina renovada, a incidência de defeitos é menor. Tanto é que a gente dá a garantia praticamente igual do fabricante. É muito legal. E a oportunidade dessa onda verde, né, das empresas poderem contribuir com sustentabilidade, né? Isso hoje é mandatório. Mandatório. Eu realmente tenho certeza, eu consigo enxergar esse ganho para os clientes, tanto os clientes que estão trocando o seu parque, né? Então, por uma decisão e uma estratégia de TI, quer dizer, hoje precisa estar renovando constantemente. Eu vejo isso na própria DocuSign. A gente tem uma política lá de a cada 3 anos a gente tem que trocar as nossas máquinas, né? Então, o que a gente faz com essas máquinas, né? Então, uma ITRV da vida vai lá e faz toda a logística reversa, toda a retirada com responsabilidade desses equipamentos, garantindo segurança da informação, etc. Além da retirada, é feita uma garantia de dados, né?
aqui na empresa é feito todo o data wipe, segundo as normas internacionais. Depois a máquina ela é remanufaturada exatamente como ela vem de fábrica e depois ela é recolocada no mercado. Então, isso é muito legal. E é o que você falou, né? Quer dizer, hoje para alguns negócios, para algumas camadas dos negócios, né? Da indústria, do serviço no Brasil, não precisa da máquina mais atual, né? Porque tudo isso é processado em aplicações, em sistemas que estão na nuvem, e no final aquilo lá vira uma tela, um emulador. E por que investir num computador novo, sendo que você pode estar investindo num computador renovado, não só pagando mais barato, mas também tendo uma responsabilidade social maior. Por isso que a gente investe sempre na experiência do cliente, na usabilidade da máquina, né? Porque a indústria, através do marketing, lógico, faz parte do jogo. Ela força o usuário a sempre ter um processamento, sei lá, uma máquina que agora o processamento é 10 vezes maior, tal. Então, a gente segue pelo caminho de fazer o cliente experimentar. Falar, olha, o que você faz? Tenho e-mail, trabalho de escritório. Fala, cara, experimenta, deu certo, deu, vamos embora. Esquece não, né? Mas leve em conta a sua experiência e não assim, que a indústria fala que daqui a um ano você vai morrer, não vai mais funcionar, você não tem mais garantia. A gente já tem isso bem consolidado. Vitor, de novo, voltando um pouco atrás lá do que eu conversei, quer dizer, um dos sucessos da DocuSign em conseguir se reorganizar, né, nesse contexto que a gente está vivendo, é o fato de que a gente, uma empresa de capital aberto, a maior empresa de assinatura eletrônica no mundo, que obviamente tem políticas de segurança muito rígidas, né? Mas, então, ela consegue atribuir essas políticas de segurança muito rígida ao notebook e não abre mão que todos os funcionários tivessem notebook e, no final do dia, o que para mim era quase que um desperdício, porque, obviamente, que um desktop hoje, nem sei mais se isso é verdade ou não, mas um desktop hoje é mais barato do que um notebook, quer dizer, por que todo mundo notebook? Por que a gente não tinha parte desktop, parte notebook, né? Mas isso fez toda a diferença na hora de levar todo mundo para casa. Como é que as empresas, e dentro daquilo que a gente estava conversando, né? As empresas estão te chamando para que você ajude elas a comprar esses desktops e elas daí recomprarem ou comprarem dos fabricantes notebooks. Quer dizer, você está vendo essa tendência das grandes empresas te ligarem para que você compre os desktops porque eles estão negociando uma compra com os fabricantes de notebook. Quer dizer, essa troca de estratégia aí de parque tecnológico. Você está enxergando isso? Como é que você está vendo isso? Sem dúvida, né? É a nova realidade hoje de mercado, né? A mobilidade e a gente está realmente fazendo a remanufatura, o aumento de demanda na remanufatura de desktops é enorme, né? E mesmo os desktops, eles têm uma destinação para outras áreas, né? onde eles cabem perfeitamente também. Isso é legal, né? Aquilo que você estava me falando, né? Quer dizer, a visão de vocês é que o jeito mais verde de descartar um item de tecnologia não é reciclagem, não é a reciclagem, que para mim foi uma novidade, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça, mas a reciclagem, ela na verdade, ela sempre deixa alguma coisa para o meio ambiente. Então, a forma mais verde de descartar um bem é o reuso, né? Então, o foco da ITRV é sempre tentar ao máximo reutilizar aquele ativo, né?
Sem dúvida. E uma curiosidade é 95% do material que chega aqui a gente consegue encaminhar para o reuso. Que legal, cara, que legal. 5% aí tem, cara, as pessoas certificadas de ferro, plástico e tal. E aí a reciclagem propriamente dita, né? A reciclagem legal. propriamente dita. Ou seja, aquilo que você não consegue reutilizar, você recicla dentro do mais alto padrão aí de qualidade, certificação, né? E que legal. Volta para o mercado também. Bom, Vitor, eu estou à disposição, Gabriel, também estou à disposição, não sei se tem alguma pergunta, se a gente quer abrir para alguma pergunta, se, enfim, fico à disposição de vocês. De novo, agradeço o convite, é sempre um prazer grande poder falar com empresas que estão sempre, que são empresas que estão, sem dúvida nenhuma, contribuindo para um mundo mais sustentável. O que eu posso dizer hoje é que a gente já é um escritório acima de 100 pessoas no Brasil, na América Latina, né? Na América Latina especificamente, o headquarter da América Latina, quer dizer, a matriz da América Latina, ela está sediada aqui em São Paulo, e a gente atende, então, a partir de São Paulo, a gente atende, obviamente, o Brasil e todo os Spanish speaker, né, os países hispânicos daqui do Brasil, né? Depende do tipo de equipamento e depende também do momento da empresa, né? Às vezes eles, se é um trabalho temporário, cara, a melhor opção é locar. Se é uma infraestrutura que ele vai manter para sempre, eles vão optar por comprar. Depende muito do cenário da empresa, mas as duas opções são válidas. A gente tem hoje o cenário é muito mais para locação, porque ninguém sabe o que vai acontecer, por quanto tempo, do que para compra e venda. Olha, a ITRV atende as grandes, as pequenas. Hoje a gente tem, como a gente está nessa estrada há mais de 15 anos, hoje a gente tem estrutura para atender todo o espectro aí. Olá. Oi, Renata. Tudo bem? Dá para ouvir? Tudo bem? Boa tarde, Renata. Eu sou intérprete de conferências e agora a gente está precisando se ajustar um pouquinho ao trabalho em casa. Eu queria saber, que eu acabei comprando um MacBook achando que ia ser mais rápido, mais eficiente em relação à tecnologia, e eu vi que a questão da compatibilidade, em alguns programas, eles são incompatíveis, às vezes os programas de videoconferência para fazer remotamente, eles não se conectam muito bem entre eles. Eu sou fundadora da agência Ativa Brasil, aqui em São José dos Campos, em São Paulo, e nós estamos com mais ou menos umas 30 pessoas juntas. Eu queria saber se vocês também dão assessoria a ajudar na escolha de computadores, o que é melhor em relação até, inclusive, essa questão do reuso, a questão de equipamentos tipo de headsets sem ruídos. E eu estava até pensando em fazer um hub, uma cabine fechada, não sei como, para conseguir trabalhar com as audiências e o atendimento remoto, porque a gente está tendo que lidar com várias outras entrelinhas, né? Oi, Renata. Tudo bem? Obrigada. Tudo bom. Essa acho que caiu no meu colo. Eu estou precisando de uma super ajuda em relação a isso. Olha que legal, a diferença entre o fabricante e a gente é que pelas máquinas serem renovadas, elas existem e elas estão aqui com a gente, né? Uhum. Então, o que a gente consegue fazer é proporcionar uma experiência para você, além do bate-papo e tal, você fazer um teste para ver se te atende. Se te atender, a gente
continua a nossa conversa. Ah, legal. E depois você manda o contato para eu poder ver. Eu queria uma tela maior, uma série de outros detalhes, microfone, Lógico. e etc. O nosso mediador, o Gabriel, aí te manda o contato. Tá Você entra em joia. contato com a gente, o maior prazer em ajudar. Muito obrigada. Nada, que é isso. Turma, então, muito obrigado. Vou me despedindo aqui de novo. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Fico à disposição, Vitor. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau. Tchau, Gabriel. Obrigado. Tchau, Renata. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Até.